A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui com mais um estudo da Palavra de Deus. Desde já eu peço aos amados irmãos aí que peguem as suas Bíblias. Eu estou com a minha aqui, hoje eu estou com a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia muito boa, ela tem uns comentários bastante coerentes. Eu aconselho aí os amados irmãos terem uma dessa aqui, que não tenha no celular, né? Baixada pelo celular, que tenha em livro assim, porque tem uns comentários. E lá no celular não tem uns comentários. E são bastante coerentes os comentários. Irmãos, temos sempre falado acerca da palavra de Deus, que quando a gente vai estudar a palavra de Deus, nós temos que estudar todo o seu contexto histórico e cronológico, atentar para as figuras de linguagem, porque a palavra de Deus, ela é praticamente toda cheia de figuras de linguagem. Para nós é uma figura de linguagem e para o povo da época também. Por que essas figuras de linguagem? Porque o Deus usava essas figuras de linguagem e para nós hoje, para muitas pessoas que não conhecem a graça de Deus, se torna uma coisa assim bastante difícil de entender, porque as pessoas levam para o sentido literal e nós não podemos levar muitas coisas que estão na palavra de Deus no sentido literário. Mas Deus, ele falava com o seu povo de acordo com o seu entendimento, o entendimento para aquela época. Então essas figuras de linguagem servia para aquela época e eles entendiam. Vejamos, quando José teve o seu sonho e falou para seu pai, e seu pai falou: ó José, que sonho é esse? Está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos irá curvar diante de ti? E isto aconteceu, porque José foi vendido como escravo, e depois o que aconteceu? Os seus irmãos teve que ir lá buscar comida. E quem ele encontrou? José. E curvaram-se perante José. Então, isso era um sentido figurado quando José disse que no seu sonho que a lua e o sol encurvavam diante dele. Mas, infelizmente, as pessoas nos dias de hoje ainda não procuram atentar para essas figuras de linguagem que está na palavra de Deus. E hoje nós iremos falar de uma delas, onde nós encontramos em Apocalipse 3, verso 16, que diz assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha, abençoado, que palavra é essa? Como que você aí, dentro de sua denominação religiosa, como que você tem estudado isso aqui? Como que as pessoas têm te ensinado isso aqui? Como que você está interpretando essa passagem aqui? De qual sentido? Se você levar para o sentido literal das coisas, assim como as pessoas acreditam nesse ser mitológico chamado diabo, que nunca existiu, para nós que estamos em graça, nós entendemos que ele nunca existiu. Como que você entende isso aqui no sentido literal? Por que, abençoado, que eu estou te fazendo essas perguntas? É porque as pessoas acreditam por aí que existe um ser caído lá do céu, aqui na terra, que Deus jogou aqui, está aqui nos perturbando, atrapalhando nós viver uma vida tranquila. E nós, em graça, já sabemos que não é sentido literal que nós devemos entender acerca desse ser diabo. A gente tem vídeo aí falando acerca dessas figuras, desse ser diabo, o diabo que foi aniquilado na cruz, mas é algo para a gente sempre estar falando, porque é algo que as chamadas igrejas usam para arrancar dinheiro das pessoas. São artifícios que eles usam para amedrontar as pessoas e angariar dinheiro, tomar dinheiro das pessoas. Então, abençoado, essa passagem que nós estamos lendo, eu falo nós porque eu acredito que os amados irmãos já estão com sua Bíblia em mão aí,
já esteja acompanhando. Essa passagem que nós lemos aqui está em Apocalipse 3, 14 a 22. E nós vamos ler do 14 ao 22, ao 18. Olha aqui, abençoado. Vamos ler aqui. Apocalipse 3, 14 a seguir. E o anjo da igreja que está em Laodiceia. Nós sabemos que o Apocalipse são 7 cartas escritas para 7 igrejas da Ásia. Não é para nós, não está Brasil incluído aí. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, o testemunho fiel, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Ela tinha obras, né? Que nem és frio, nem quente. Presta atenção, abençoado, bastante nesses tópicos que diz frio, quente, morno. Apocalipse 3, verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Olha, como é que pode? Quem dera ser uma coisa ou outra. Ou seja, poderia ser uma coisa ou outra. Poderia ser frio ou quente. Vamos lá. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno. Olha, ela não era nem uma coisa e nem outra, mas ela tinha as suas raízes ali, os seus costumes, as suas atividades nesse sentido. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, é morna. Essa igreja que era uma igreja morna. Vomitar-te-ei da minha boca. Vamos continuar lendo, depois nós vamos conversar aqui. 17. Como dizeis, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Abençoado, quando eu era criança, muitas das vezes, minha mãe me batia, meu pai me batia, porque crianças, vocês sabem como que são, né? Xinga a outra criança, você é um desgraçado e tal, e por aí vai. Isso aí era uma frase que nós jamais ousávamos em falar, porque hoje nós conhecemos a graça, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que desgraçado é algo que não tem graça, mas que para nós naquela época seria algo terrivelmente feio, abominável, né? Era terrível falar. Então, mas hoje na graça de Deus nós temos esse entendimento que desgraçado é uma pessoa que não tem graça. E a pessoa que tem graça, né, é uma pessoa engraçada. Então, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Olha aqui, abençoado, nesse capítulo de Apocalipse 3, do 14 ao 18, nós podemos analisar aqui vários tópicos bastante interessantes para nós estarmos meditando. Nós não podemos levar para o sentido literal. Volto a lembrar, abençoado, o objetivo nosso aqui hoje, o tema do nosso vídeo hoje está aqui: vomitar-te-ei da minha boca. Como assim? Vomitar-te-ei da minha boca. Isso aqui, Jesus falando isso daqui, Deus falando isso daqui, vomitar-te-ei da minha boca. Como que seria isso aqui para você? Como que você recebe isso? Como que você recebe essa mensagem? Como que você interpreta essa mensagem?
Hoje nós iremos saber. Por isso que eu te peço, fica até o final desse vídeo para que você entenda mais. Compartilhe se você achar esse vídeo edificante, para que mais pessoas tomem conhecimento. É muito importante isso aí. Então vamos lá, abençoado. Olha aqui. Apocalipse 3, verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. É difícil de entender, né? Por que é difícil de entender? Porque fica nem uma coisa e nem outra. Mas quem dera fosse frio? Quem dera fosse frio? Nós vamos ver daqui a pouco. Porque é frio. Se você analisar, vou adiantar aqui um pouquinho, a questão da água. Ela fria, não é boa, agradável para a gente tomar, saciar a nossa sede. Se ela for quente, né, ela não se torna um líquido agradável para um banho, agradável para as nossas, até para a nossa saúde. Nós iremos ver aqui também, com certeza. Mas se for uma água morna, seria também uma água boa? Depende do seu uso. Mas aqui no 16 diz assim: assim porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Como assim, pessoal? Olha aqui. Preste atenção. Nós sabemos que, no sentido literal para nós nos dias de hoje, nós sabemos que quando a gente ingere alguma coisa que não é agradável ao nosso intestino, ao nosso estômago, ele repele, ele joga para fora, ele não aceita. Isso é o nosso entendimento nos dias de hoje. Deus, o Criador, ele fala com o seu povo de acordo com da maneira que o seu povo entende. Deus não vai falar em uma linguagem que nós não entendamos. Ele vai falar em uma linguagem que nós temos que interpretá-la. Para nós aqui hoje, nós sabemos que vomitar é jogar algo que nós ingerimos fora. E isso só acontece quando algo que a gente ingeriu não é aceito dentro do nosso intestino. Aí sim é expelido, é jogado fora, porque não serve. Mas, abençoado, aí você pode estar perguntando: mas como assim então? O que é que Deus ingeriu aqui de Laodiceia para que vomitasse ela da sua boca? Bom, se você levar para o sentido literal, fica difícil de você entender. Mas quando você vai no sentido figurado, que é a maneira que nós devemos interpretar a palavra de Deus, é a maneira que nós devemos entender, porque ela não foi escrita nos dias de hoje, para nós nos dias de hoje. Tanto é que está dizendo aqui Laodiceia, essa carta aqui foi escrita para Laodiceia. Quando você vai no sentido figurado interpretar essas coisas, aí você começa a entender o que significa vomitar-te-ei da minha boca. O que Deus estava falando? No sentido literal, nós já dissemos aqui, quando nós ingerimos alguma coisa que não é aceito no nosso intestino, é jogado para fora. Mas e no sentido figurado? Vamos lá, pessoal, olha aqui. Preferir com violência, falar algo com violência. Deus estava falando algo com violência. Falar injuriosamente. Vamos para o dicionário, o sentido figurado. Proferir com violência. Nós sabemos que o Apocalipse, João estava na ilha de Patmos, escreveu 7 cartas para 7 igrejas. Com certeza, algumas igrejas ali, inclusive a Laodiceia, era uma igreja nesse sentido que nós dizemos, nem uma coisa e nem outra. Era rica, uma igreja rica, mas estava nua.
Estava nu. De quê? Espiritualmente. Espiritualmente. Era uma igreja rica, mas estava nua. Colírio, aqui fala de comprar colírio. Esse colírio é um entendimento da palavra do Senhor, para que entendesse. Colírio é esse. Vê-se coisa, não é no sentido figurado. É as pessoas olhar no sentido espiritual. Esse colírio aqui é porque nós entendemos que quando a gente coloca colírio em nossos olhos, com certeza, se temos alguma dificuldade para enxergar ou alguma enfermidade, vai nos ajudar em alguma coisa. Roupas, comprar ouro reprovado, a figura do ouro aqui é algo puro, provado no fogo, melhor dizendo, provado no fogo, ou seja, foi testado. Esse ouro é bom, ele é puro. Por que está dizendo isso aqui? Provado no fogo é algo puro. Então, vomitar-te-ei, no sentido figurado, proferir com violência, falar injuriosamente. Mas, olha aqui, vamos mais aqui. Dizer, falar que está guardado, desembuchar. Deus estava falando aquilo que ele tinha vontade de falar para a igreja de Laodiceia. Ele estava falando aquilo que estava guardado para falar. É o que nós entendemos aqui, abençoado. Vomitar-te-ei da minha boca. Deus estava aqui falando com violência, estava aqui falando o que estava guardado para a igreja de Laodiceia. Ora, Laodiceia, abençoado, para você que não sabe, ela ficava entre duas cidades, Hierápolis e Colossos. Em contraste com a cidade vizinha de Hierápolis, possuía fontes termais medicinais. Ela possuía fontes termais e medicinais, que eram fontes com águas quentes. Por isso, acima ali nós lemos ali, quem dera fosse frio ou quente. Porque se fosse quente, as águas termais eram águas medicinais. São águas medicinais. Então, se Laodiceia fosse quente, no sentido figurado da água, seria algo bom, agradável para algumas pessoas que estivessem enfermas. Vamos continuar aqui. Já a vizinha cidade de Colosso era abastecida por fontes de águas frias. Olha aí, a outra passagem que diz assim: quem dera fosse fria ou quente. Água fria que descia das montanhas e eram abundantemente potável. Por isso que diz ser quente, porque seria termais, boa para a saúde, e fria, abundantemente potável, podia agradável para beber. Vamos continuar aqui, abençoado. Olha aqui, preste bastante atenção. Porém, o suprimento de água de Laodiceia vinha de uma fonte distante, através de tubos ou aquedutos, ou seja, a água era canalizada. E quando essa água chegava em Laodiceia, ela já estava morna. Ela já estava morna. E como que essas pessoas iriam beber águas mornas? Com certeza não beberia. Então por isso que ela era morna, não servia para ser ingerida. Então, abençoado, quando a palavra de Deus diz quem dera fosse fria ou quente, quente ou fria,
é porque uma era abundantemente potável para o consumo e a outra era usada no campo da medicina. Então o fato de Deus vomitar-te-ei da minha boca, ele estava falando duramente com a igreja de Laodiceia, que estava inchada no sentido figurado de que era rica. Ela era uma cidade rica, mas estava longe dos olhos do Criador, longe da boca do Criador. Estava sendo jogada para fora por palavras duras, pesadas, expelida de maneira pesada contra ela, porque ela foi castigada. É assim que nós entendemos a palavra de Deus. Quando a gente olha pelo sentido figurado, fica mais fácil da gente entender, porque se nós buscarmos aí o sentido literal, nós não iremos entender fácil. Algumas coisas sim, nós entendemos no sentido literal, mas algumas coisas não. E são essas e tantas outras passagens que nós encontramos na palavra de Deus que usa o sentido figurado. Então, hoje, abençoado, você já sabe o que Deus disse para a igreja de Laodiceia quando ele disse: vomitar-te-ei da minha boca. Falar palavra com violência, palavras duras. Esse é o nosso entendimento, ok? Espero que tenha gostado do vídeo. E se achou esse vídeo edificante, compartilhe com mais pessoas aí, para que as pessoas tenham mais conhecimento acerca dessa mensagem, ok? Graça e paz, graça e paz.